exato. E eu não sei o destino do teclado, Você graças ficou com o a teclado Deus. mesmo? Não, fiquei nada, sei lá. Foi retórico. Ele chega com esse Nossa, diabo cara. desse teclado aqui. Mas é legal você estar vindo agora, coincidentemente, essa semana e a semana passada, tá se falando muito sobre liberdade de expressão, né? E você, como trabalha com o Danilo, você tá toda vez advogando sobre isso, sobre o direito de uma pessoa poder falar, fazer piadas, até onde vai esse limite. E isso, pra mim, tem se tornado um terror, cara, porque eu vejo pessoas sendo condenadas, canceladas e não sei o que, por opiniões. E aí, como que a gente fica nessa história? Esse é um tema daqueles que me apaixona completamente. Assim, eu trabalho com a liberdade de expressão há muito tempo, né? Até antes de conhecer o Danilo e tal. Aliás, até muito por isso, quem me apresentou... Como vocês conheceram? Quem me apresentou o Danilo foi uma grande amiga, uma moça que foi minha aluna. Tá. Era namorada do Danilo e acabou se tornando uma grande amiga minha, colega. E aí acabou me apresentando por uma questão societária do Danilo. A gente resolveu essa questão societária do jeito que deu para resolver lá, foi bacana. Aquele problema lá dos Estados Unidos ou do Não, Comedians? não, esse aí um outro. Um outro, tá. Um outro. E aí a gente resolveu. Cara, tem esses rolos também dos Estados Unidos, né? Pô. E aí comecei a advogar para ele nessas outras questões de liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão sempre foi um tema que me foi muito caro. Eu conheci o Danilo antes dela, até pelo Twitter. Né? Você já seguia e acompanhava? Porque ele me seguia também. Eu falava umas coisas lá que acho que ele concordava. E Vilela, o mundo está completamente maluco, porque quem que sempre foi originalmente o inimigo da liberdade de expressão? O governo. O Estado, né? O Estado. Estado. Então, você tem uma Constituição Federal que garante a liberdade de expressão, está lá com todas as letras, mas hoje a perseguição, ou seja, o ataque à liberdade de expressão é completamente fluido. Né? Você tem mega corporações que têm um controle maior do que o controle estatal. As pessoas têm muito mais medo hoje de uma censura do Instagram, do Facebook, YouTube, etc., do que propriamente uma censura estatal, que você pode recorrer para o judiciário e eventualmente derrubar. Entendeu? Então essa chamada cultura do cancelamento, ela é perversa, na medida em que destrói a vida de algumas pessoas, porque a pessoa deu a opinião dela, não é? E às vezes uma opinião dada de uma maneira impensada, uma maneira inocente, fundamentalmente uma opinião. E a vida da pessoa é colocada em xeque em praça pública, pessoa destruída, tida como o pior dos seres humanos. Vão atrás do empregador, dos patrocinadores? Vão atrás do empregador, dos patrocinadores, dos filhos, do marido, da mulher. É uma coisa covarde, entendeu? Então isso vem acontecendo muito e alguma coisa precisa ser feita. Mas qual que é a lei? O que ela diz sobre liberdade de expressão? Eu vou chegar nisso já. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui numa coisa. Esse é o grande problema. Não é? Existe um raciocínio muito fácil. Eu digo assim, olha, o Instagram é uma empresa privada, o Facebook é uma empresa privada. Ela publica o que ela quer, ela cancela o que ela quer. Não é? Aqui no seu programa, você chama quem você quiser. No meu escritório eu atendo quem eu quiser. Só que isso é absolutamente hipócrita na medida em que você tem pouquíssimas empresas que controlam a comunicação. Então, os meios de comunicação sempre tiveram um papel fundamental no Estado Democrático de Direito. Tem na Constituição regulamentos de televisão, etc. Não tem de internet porque é a Constituição de 88. Mas você imagina, quem tem mais poder? O Facebook ou a Globo? Com certeza, Carolzinho. Não, as redes sociais têm mais poder que muito governo, né? De muito país pequeno aí, né? Não precisa ser pequeno. Vê se o Brasil tem o dinheiro para fazer viagem espacial. Putz, é mesmo, né? Então Bezos, o Bezos, né? Então a gente está vivendo um momento que é único na história. Né? Nós temos companhias privadas que têm mais poder do que a maioria dos governos. Não é que de país pequeno, Vilela. Não tem mais poder, talvez, que os Estados Unidos. Não tem mais poder que a Inglaterra, mas tem mais poder que a França, por exemplo. Tem muito mais poder que o Brasil, que a maioria dos países da Europa. Quer dizer, então algo precisa ser feito. Então, mas você vai querer que haja uma regulamentação? Deveria haver, né? Alguma coisa, algum tipo de marco regulatório, embora eu seja sempre contra essas regulações, mas eles precisam ter algum limite.
Tem um ditado antigo de um padre francês, esqueci o nome dele, mas ele dizia o seguinte: entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade escraviza. A lei liberta e a liberdade escraviza? É claro, entre o forte e o fraco não tem negociação. É. Então como é que eu vou negociar com o Facebook, com o Tem que Instagram? colocar uma lei para proteger Claro. o fraco, senão... Dizer, olha, vocês não Se podem. tudo pode, vai sempre privilegiar o cara que tem mais grana. Exato. Por que o Vilela pode postar certos conteúdos no Facebook e o outro pode que não pode? É. Então isso tem que ter alguma coerência. Simplesmente dizer, é meu veículo, eu posto o que eu quero, funciona se nós pensarmos do ponto de vista micro. Do ponto de vista macro, você inviabiliza a comunicação. É verdade. Entendeu? Isso é algo absolutamente que deve ser levado a sério. Agora, o que está acontecendo? Né? Existe essa questão do cancelamento, que é algo quase que incontrolável, porque é o espírito do tempo, né? O que as pessoas, uma minoria barulhenta faz, faz com muita força. Você entende por que a gente está vivendo isso? Esse espírito do tempo, por que as pessoas têm essa necessidade? É uma forma delas se sentirem poderosas? É uma forma de eu sou medíocre, então eu quero que todos estejam no meu nível? O que é? Você já pensou sobre isso? Já, e vou te dizer uma coisa, eu não sou filósofo, não sou sociólogo, eu sou um advogado e um professor, cara, é isso que eu sou. Então o que eu vou falar aqui vale o que vale, ou seja, não vale nada. Né? Mas eu tenho um chute. A gente está vivendo uma sociedade, uma época, quando eu digo a sociedade, não é uma sociedade mundial, totalmente mimada, né? Totalmente mimada. Então não falta luz para a maioria das pessoas, não falta água, não falta comida. Vai pro rincão da África e pergunta lá se eles estão preocupados em que banheiro o transexual usa. Linguagem neutra. Linguagem neutra, exato. Vai pro, sabe? A pessoa não tem água potável, vê se ela quer falar com a linguagem neutra. Isso não é um problema real. Então, quando a gente chega num estado de conforto civilizacional como a gente tem hoje, então a gente pode começar a se preocupar com coisas que antes nós não nos preocupávamos. E aí começa essa história de controlar o que o outro diz, ser hipersensível, querer apagar o passado, querer cancelar o Monteiro Lobato, querer derrubar estátuas, entendeu? Então, poxa, vamos erguer estátuas novas, né? Em contraposição. Ao invés de derrubar as velhas, vamos erguer novas e sei lá. Né? Então, existem aí explicações certamente melhores do que essa. Mas eu atribuiria isso a esse comodismo. A sociedade tem remédio, tem penicilina, então as pessoas acabam nos preocupando muito. Quando deu a pandemia da Covid, pode reparar que isso deu uma desaparecida. Ninguém falava nesse assunto. No meio da pandemia. Era só pandemia. Só pandemia. Mas aí veio o cancelamento pela pandemia, né? Veio o cancelamento. Negacionista, quer não sei o quê, máscara. Aí virou o assunto... Quando as coisas começaram a se acalmar. Depois de um tempo. Então é isso. Agora, existe uma... Como eu posso te dizer isso? Uma manipulação linguística que é fantástica. Eu costumo fazer utilizar uma expressão totalmente retórica, né? Eu costumo dizer que a liberdade de expressão é absoluta.